A vacinação contra a Covid-19 é uma premissa relevante no cenário para o mercado de ações da BB-DTVM, a maior gestora de fundos de investimento do Brasil, com mais de 1,15 trilhão de reais sob gestão. Para falar sobre essa e outras premissas, a primeira edição de 2021 do programa Cabeça de Gestor recebe Marcelo Arnosti, que é responsável pela gestão de fundos multimercado, ações e offshore. Eu sou Carla Cotorno, jornalista do Broadcast. Hoje é 12 de janeiro de 2021 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Marcelo, essa segunda semana do ano está começando com um risk-off global, com uma forte preocupação sobre a pandemia. Qual é a importância da vacinação para o cenário da BB-DTVM, não só lá fora, mas para o Brasil também? E quando que vocês preveem, portanto, uma melhora da mobilidade das pessoas por conta de vacinação, tanto nos países desenvolvidos, onde já começou a imunização, quanto nos emergentes como o Brasil? Obrigado, Carla. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, debatendo o cenário, debatendo economia global e doméstica, debatendo mercados. Essa é uma grande pergunta, uma grande questão, uma das mais relevantes, a meu ver. É crucial para a gente essa hipótese no cenário da BB-DTVM no nível de mercados. Então, a partir de muita leitura, a partir de muita avaliação, a partir de muita análise, a nossa área de pesquisa no Asset trabalha com a seguinte hipótese no cenário. Nos países desenvolvidos, a gente acredita que até o fim do primeiro semestre, mais ou menos 50% da população desses países terá tomado pelo menos uma dose da vacina, dessas vacinas que foram aprovadas recentemente, né, com uma eficiência relativamente alta. E no decorrer do segundo semestre, os países emergentes alcançariam também esse patamar de ao menos 50% da população, Carla, vacinada pelo menos com a primeira dose. Eu diria que o Brasil está mais ou menos aí nesse intervalo aí que a gente está esperando para os países emergentes no decorrer do segundo semestre, mas no terceiro trimestre, para ser bem objetivo com você. Nós temos acompanhado quase que online o ritmo da vacinação no mundo, dos países avançados, dos países emergentes. Diria que está um pouquinho mais lento o começo do que a gente gostaria, mas por hora a gente tem uma confiança grande nessa hipótese. Então, Carla, se essa hipótese estiver correta, a gente acha que a partir do segundo semestre deste ano, aqueles índices de mobilidade começam a ganhar tração e começam realmente a caminhar na direção de uma normalização. E o que é muito importante para os cenários de crescimento de PIB global e do Brasil também se confirmarem, correto? É a questão mais relevante, Carla. Assim, nós temos toda a discussão em relação ao pacote fiscal nos Estados Unidos, em alguns outros lugares, tem todo um debate em relação à perspectiva de crescimento na China, mas o fundamental para o nosso cenário de crescimento global e, portanto, para a perspectiva de ativos de risco, é o ritmo e intensidade da vacinação em massa no mundo. É por isso que, para nós, é uma das hipóteses-chave para discutir mercados e pensar no desempenho dos ativos ao longo de 21. Considerando esse contexto, né, esse cenário de vocês, essa valorização rápida fez o Ibovespa subir acima dos 125 mil pontos, né, na primeira de 2021. Foi uma valorização muito rápida, sem fundamento. A gente viu, acompanhou, né, o mercado externo, mas tende a uma realização aí no curto prazo. Como é que vocês veem esse upside tão rápido? Ok, Carla, assim, desde meados de outubro, o nosso cenário passou a trabalhar de uma maneira mais objetiva e direta, com duas avaliações que eu acho que foram chave. Primeiro, nosso cenário entendeu que o resultado eleitoral dos Estados Unidos seria um resultado pró-mercado. Então, a gente interpretou ali que somente com a queda da incerteza, a partir do resultado eleitoral nos Estados Unidos, isso já ajudaria o desempenho dos ativos. A gente também achava ali que havia algum favoritismo para o candidato democrata, que a gente entendeu que também poderia ser positivo para os mercados. Então, a partir de outubro, a gente teve a seguinte, antecipamos os dois eventos, né? Eleição americana e, o mais importante, a gente passou a trabalhar que em novembro e dezembro, os primeiros resultados das vacinas seriam anunciados.
e a nossa hipótese é que os resultados seriam favoráveis, né, satisfatórios, como foram. Então, desde outubro, nós temos mantido na BBDTV uma visão positiva para mercados. Então, nós estamos bastante satisfeitos com o desempenho dos mercados globais e domésticos. Agora, cara, é evidente que o ritmo recente, a partir aí de meados de dezembro e início de janeiro, ele talvez esteja um pouquinho mais intenso do que a gente imaginava. Então, algumas notícias não têm sido tão positivas assim, né? A segunda onda da pandemia no mundo tem sido mais intensa do que se esperava. A gente sabe que alguns dados macro globais, por exemplo, o mercado de trabalho americano, varejo na Europa, tem vindo um pouco mais fracos. Ainda assim, os mercados continuaram numa tendência altista forte. Então, a gente acha que talvez a curtíssimo prazo haja aí um certo exagero no movimento, e aí nós suspeitamos que a curtíssimo prazo, pensando próximas semanas, alguma realização natural possa acontecer, Carla. Isso não quer dizer que a nossa visão para o ano está comprometida. Nossa visão para o ano, eu diria que Continua ela é construtiva. bastante construtiva. Sim. Quando você fala curtíssimo prazo, é próximas semanas mesmo, ou passado a assunção do presidente eleito Joe Biden, ainda em janeiro, em fevereiro? É algo assim, Carlos, assim, algumas métricas de posicionamento, sobretudo para mercados americanos e mercados acionários globais, algumas métricas estão assim bastante estressadas em termos de nível, né? Então, normalmente esses níveis eles são compatíveis com alguma correção dos mercados nas próximas 2 a 6 semanas. Esse timing é muito difícil de dizer, muitas das vezes não ocorre a realização, os mercados seguem em alta, então é muito difícil, né, fazer gestão daquela. Então, mas de fato essas medidas estão inspirando alguma cautela, tá? Em termos Vocês já de excesso de posicionamento. Sim, vocês já começaram a fazer nos fundos de gestão ativa de ações alguma proteção, algum hedge para reduzir, enfim, o prejuízo numa virada de mercado, numa virada bruta de mercado, ou ainda não? Muito, muito gradualmente, Carla. A gente tem debatido bastante, começamos muito lentamente, tendo em vista que a gente pegou, na maior parte dos fundos, essa alta forte desde novembro. Então, é natural que a gente faça esse movimento de alguma moderação em termos de exposição ou algum incremento do hedge, tá, Carla? Então, sim, a gente tem debatido e feito alguma coisa. Sim. Mais um pacote fiscal, agora com governo e legislativo democratas nos Estados Unidos. É essencial nessa visão construtiva que vocês têm para as bolsas? Carla, como a gente disse, mais essencial do que o pacote fiscal é o fato de que os investidores, sobretudo os investidores globais, eles mantenham a perspectiva de que o crescimento econômico no mundo vai ser forte e acelerado. Então, é importante que eles tenham isso em mente e continuem acreditando no ciclo econômico internacional. Para que eles continuem acreditando que o desempenho vai ser forte, eu acho que mais importante do que o pacote fiscal é aquela discussão que nós tivemos. É a crença que realmente a vacinação vai ser em massa e que a efetividade da vacinação vai ser elevada. Então, eu diria que esse é o ponto mais relevante, né? O desempenho da vacinação no mundo. É lógico, Carlos, o pacote fiscal ele ajuda. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente imaginava que esse ano apresentaria um aperto fiscal, né? A política fiscal ia tirar alguns pontos do PIB. Depois da vitória democrata, a gente está achando que a política fiscal nos Estados Unidos vai dar algum impulso ao PIB. Então, acaba favorecendo a nossa ideia de que o crescimento global neste ano vai ser forte e acima do potencial, acelerando a partir do segundo trimestre. Então, o pacote fiscal acaba reforçando essa história, mas mais relevante do que a discussão de política fiscal é a vacinação em massa, que eu acho que é o fator crítico aí. Uhum. Sobre a Bolsa Brasileira, sobre o mercado brasileiro, a gente viu aí, como você até já falou um pouco, um crescimento, um rally aí de fim de ano de novembro para cá, muito atrelado ao exterior, né? Inclusive, a Bolsa acabou fechando num patamar que ninguém imaginava lá no auge da pandemia, do começo da pandemia, que seria possível voltar para um nível tão alto. Mas muito por conta do exterior, né? Esse Exato. 2021 também vai estar atrelado ao exterior, tem elementos no cenário doméstico de vocês que mostra, que dá confiança para uma visão construtiva por conta de elementos domésticos? Carla, acredito que sim, tá? Acredito que sim para as duas questões. Assim, primeiro, eu acho que parte da nossa visão para a bolsa doméstica passa pela visão de economia global e desempenho dos mercados internacionais. Então,
como a gente tem uma confiança grande que o apetite ao risco global, na média do ano, no ano, vai ser elevado, o apetite, né? E o desempenho de preço de commodities em geral vai ser positivo, isso já favorece a nossa visão para o mercado de bolsa doméstico. Então, tem sim essa relação. Eu acho que o nosso mercado vai responder com força ao desempenho dos mercados nacionais e internacionais, né? Essa correlação vai continuar existindo. Então, sim, nós estamos muito atentos por conta disso, sobretudo, né, atentos à economia internacional, porque a gente sabe que há essa correlação. Mas há elementos domésticos, assim, Doméstico. cara. Parte dessa recuperação que a gente assistiu da nossa bolsa também passou pela surpresa que nós tivemos com o nosso PIB. A recuperação no segundo semestre do PIB brasileiro foi algo além, foi algo mais forte do que se imaginava. Então, isso foi um ponto importante. Para 2021, nós temos uma perspectiva de crescimento do Brasil entre 3 e 3,5, Carla, que não é um ritmo excepcional, mas acho que é um ritmo satisfatório que permite a melhora dos fundamentos das empresas. Como nós não temos inflação muito elevada no cenário, pelo contrário, temos uma inflação contida, perto de 3, 3,2%, a gente acha que o ambiente doméstico é compatível, sim, dentro desse contexto global mais favorável, o ambiente doméstico seria compatível, sim, também com o desempenho positivo de alguns setores mais voltados à economia interna. Nesse cenário, vocês entendem que uma prorrogação do auxílio emergencial, que fomentou, né, a recuperação de uma parte da economia no passado, que o auxílio emergencial vai ser prorrogado, ou que o Bolsa Família vai ser ampliado, isso faz parte do cenário de vocês, e até mesmo como que isso impacta as perspectivas para fiscal aí no cenário de vocês? Não, excelente, cara. Assim, a nossa hipótese básica é que os programas de ajuda não serão renovados. Então, fundamentalmente, a gente vai ter a manutenção do orçamento dentro do teto de gastos e, a curto prazo, nós sabemos que a perda de algum impulso fiscal, né, dado o encerramento dos programas de ajuda, isso vai levar a alguma desaceleração da economia doméstica no curto prazo. Então, nós já antecipamos isso, tá, cara? A gente sabe que o primeiro trimestre, em termos de crescimento no Brasil, tende a ser mais tende a ser mais fraco do que tem sido, sei lá, perto de 1% anualizado, talvez menos. Segundo semestre também algo aquém, mas no segundo semestre, a partir da vacinação em massa, a gente acredita que o PIB doméstico também acelera de maneira importante, tá? Então, há sim o impacto da retirada dos estímulos, então isso leva a alguma desaceleração. Por outro lado, Carla, a gente acredita que a manutenção do teto de gastos reforça a queda do prêmio de risco Brasil e reduz a incerteza, o que favorece aí a procura por ativos domésticos. E se a gente tiver certo que o ambiente global é favorável, eu acho que isso atrai capital para o Brasil e favorece o desempenho dos mercados, tá? Sim. E o capital para a Bolsa estrangeira, ele voltou agora nas últimas semanas. Agora, tem uma questão que a prorrogação do auxílio emergencial está agora, de fato, na pauta, está sendo discutido pela Câmara, nesse meio de disputa entre os candidatos Arthur Lira e Baleia Rossi para a presidência da Exato, casa, né? exato. Não é de se duvidar que seja uma pauta prioritária, especialmente com discussão de LDO, logo que comece a nova legislatura, né, que comece o ano legislativo. Então, Carla, assim, assim, por um lado, prorrogação pode ajudar a setores como de serviços, por exemplo, acelerarem a recuperação, mas, por outro, como você falou, é ponto-chave para a questão né, para reduzir a incerteza fiscal, né? exato. Os mercados, os investidores, sobretudo os investidores internacionais, cara, já nos deram a sinalização. Eles já nos deram o sinal de que realmente eles acreditam que é melhor que a gente busque acelerar a vacinação internamente e a retirada dos estímulos aconteça e, portanto, a economia volte para uma normalidade a partir da vacinação em massa e a partir da normalização dos índices de mobilidade. Então, o investidor parece ter essa crença. É por isso que, quando volta essa discussão da renovação dos programas, o mercado ele apresenta alguma atenção, como a gente está vendo na ponta longa nos últimos dias. Então, estamos acompanhando online esse debate, cara. A gente tem 4 ou 5 consultores políticos, né, que a gente acompanha, que a gente assina o serviço. A nossa área de pesquisa está muito atento a isso. A gente sabe que a nossa hipótese de que a tensão fiscal no Brasil vai se reduzindo ao longo do ano é uma hipótese que precisa ser acompanhada, porque há uma incerteza em torno que é maior do que em relação às demais hipóteses.
Então, assim, você está correta, toda vez que esse debate volta com um pouco mais de força, isso traz alguma tensão, traz alguma depreciação dos ativos, isso pode, em algum momento, inviabilizar a nossa hipótese. A gente acha que, Sim, por hora, é mais ruído, tá, Carla? sim, sim. A conta longa na curva de juros voltou a inclinar Voltou bastante muito, e a gente exato. viu aí o dólar, né, superando os Sim, sim. R$ 5,50 com muita facilidade, o Banco Central voltando a intervir e tal. Eu queria entender os setores que vocês acham mais promissores para 2021, diante desse cenário internacional, desse cenário doméstico cheio dos riscos aí que você acabou de mencionar. Quais setores que você acha que são os mais, que vão ser os cavalos aí para 2021? Exato. Cara, assim, a gente acha que os setores que vão liderar a alta neste ano, a gente acredita mesmo com convicção relativamente alta, tá? A gente acredita que são aqueles setores cíclicos que a gente chama, aqueles setores mais associados à atividade econômica. Então, quando eu penso globalmente os mercados de ações, e quando penso também no nível doméstico, os mercados de ações, a história é mais ou menos a mesma. Os setores cíclicos tendem a liderar a tendência de alta em 21, quando eu comparo com o desempenho desses ativos em 2020. Então, acredito que setores como petróleo, mineração e siderurgia, bancos, distribuição de combustíveis e transportes, por exemplo, aí estou pensando no Brasil, mas também emergentes, Carla, são setores que tendem a ter bom desempenho relativo, tá? Eventualmente até o setor imobiliário no Brasil, alguns emergentes. Então, assim, aqueles setores cíclicos mais dependentes da atividade econômica dos seus países, né, tendem a ser os setores que vão liderar a tendência de alta. Como tem feito recentemente, a partir de novembro, na média, foram os setores mais cíclicos que apresentaram ganhos maiores. Isso não quer dizer, cara, que aqueles setores defensivos, por exemplo, como utilities ou saúde, eles não tenham boa história, tá? Eu acho que eles têm até muitos dos papéis desses setores têm um bom fundamento, devem ter bom desempenho, mas pensando em termos relativos, são os setores cíclicos que são os mais descontados hoje, a nosso ver, que devem liderar aí a partir desse final do cenário, tá? Sim. Um desses setores, o de mineração que você mencionou, não depende muito de um parceiro importante do Brasil, que é a China, país esse, né, a China, que nos últimos dias anunciou lockdown e uma preocupação muito grande com essa nova onda de pandemia por lá. E até mesmo esse ritmo de crescimento da China, ele não gera dúvidas, ele não gera alguma incerteza para vocês? Essa é uma boa pergunta sobre China. China, você sabe, cara, a recuperação de China foi da economia chinesa a partir do segundo trimestre do ano passado foi uma recuperação bastante intensa, uma recuperação em V de fato, E bem baseada em, surpreendente, né? e bem Muito surpreendente, surpreendente, inclusive. muito surpreendente. Aí, e duas razões, né, cara, a meu ver. Primeiro, de fato, os chineses atuaram rápido em termos de estímulos e conseguiram reduzir mais rapidamente, né, a intensidade do contágio. Nossa perspectiva agora é de alguma diminuição dos estímulos, então, algum aperto de crédito deve acontecer na China, então a gente está trabalhando com alguma desaceleração. Nosso número para a China, se não me engano, é 7,5, 8 para este ano. É um crescimento ainda robusto, mas na margem é para desaceleração e não para aceleração. Sim, estamos muito atentos, porque quando há a retirada de estímulos, pode acontecer de que essa retirada seja um pouco maior e aí a desaceleração surpreenda. Então, em relação à China, há sim essa preocupação, nós estamos muito atentos e temos também debatido internamente, cara, o preço do minério, né? O preço do minério está muito elevado e a gente tem debatido internamente, conversado com os colegas lá fora, tentando entender se é realmente um preço de fundamento ou se é um preço já é alguma consequência de um excesso de especulação nos mercados chineses, entendeu? Então, Sim, China, a história é boa, mas nós estamos atentos que há alguns riscos, sim. sim, tá certo. Marcelo, eu quero te agradecer demais pela entrevista, viu? Muito obrigada. Obrigado, conte comigo para as próximas, tá, cara? Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Bom, e a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigada e até lá. Obrigado.